uma noite para a presença do Senhor, mais uma vez na casa do Pai para louvar e agradecer o seu nome. Senhor Deus eterno, glorioso Pai, esteja, Senhor Deus, junto conosco nesta noite maravilhosa. Diante de Ti estamos colocando nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, esse culto de louvor e adoração que está sendo prestado a Ti. Esteja conosco, Senhor Deus, nos orientando, nos capacitando cada dia mais a falar um pouco mais da Sua palavra e entender o que vem de Ti para os nossos corações. Em nome de Jesus, Pai amado, que nós choramos, igreja essa aqui representada por cada membro na Igreja do Guarani, nós pedimos e já agradecemos, Senhor Deus, por estar conosco, nos guiando, nos abençoando e nos edificando. Seja conosco em nome de Jesus. Eu vou estar lendo aqui um versículo bíblico. Esse mês é o mês que o pastor me deu um tema sobre despertamento. Então, eu vou estar lendo um versículo bíblico que está em Ezequiel 37, do 8 ao 14. Eu vou ler o ímpar e vocês, igreja, vão ler o par, tá bom? Ezequiel 37, 8 ao 14. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, desceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele disse: profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos ao Espírito, e sopre sobre esses montes para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, eu os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém? Que a igreja fique com esse versículo, né? E medite, porque o nosso Deus é o Deus que tudo pode. O nosso Deus é o Deus que ressuscita, que faz os ossos se unirem e reviver. Amém? Ministério de Louvor da Oportunidade. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Convido a igreja a se pôr de pé, em nome de Jesus. Nós vamos cantar um louvor que diz que Jesus vive para sempre. Hoje é um dia muito especial e nós comemoramos o dia que Jesus morreu e ressuscitou. Aleluia. Só que muitas vezes a gente canta, comemora isso, sem nem refletir sobre a intensidade desse sacrifício. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz sem ele merecer morrer na cruz. Foi um inocente que tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Foi um inocente que levou sobre si o castigo que nós merecíamos levar. Foi o próprio Jesus, o próprio Deus, que se
Ele ressuscitou. Agora nós vamos estar dando oportunidade para a MCM. A MCM hoje vai estar louvando e agradecendo o nome do Senhor. Boa noite, amados, a graça e a paz do nosso Senhor. Nós não estamos com um grupo completo, embora esse fosse o nosso desejo. Mas nessa noite nós vamos adorar ao Cordeiro vivo, que foi morto, entregue na cruz por mim e por você. Mas ele não permaneceu morto, porque o nosso Cordeiro ressuscitou. O Cordeiro vivo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mancha ressuscitou. E com a ressurreição dele, ele trouxe vida para mim e para você. Então que nessa noite, por mais que você tenha suas dificuldades e seus problemas, querido, isso tem que te trazer alegria, isso tem que te trazer esperança. Porque Jesus morreu, foi morto por minha causa e por tua causa. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não ficou morto. Glória a Deus. Então vamos adorar o nome do Senhor com alegria nessa noite. Amém?
Louvor contigo. Agora nós vamos estar dando oportunidade à AMR, que vai trazer uma apresentação para nós, tá bom? Vem, Fabinho. Cara, como que você tá ali? A Nath tá chegando. E é verdade, né? Acabei de ver uma publicação aqui falando assim. Não vejo a hora de ganhar chocolate. Peraí, chocolate? Como assim? Ué. O coelhinho da cachorra brasileira dava chocolate pra mim. Quem foi que o coelhinho vai te dar? Quem foi o coelhinho que falou que vai te dar alguma coisa, cara? Ué, tá, eu vejo que ele tá propaganda de vários ovos de chocolate e coelhinho. Não, não é bem assim não, cara. É assim, eu até aprendi a cantar uma música, quer ouvir? Claro, por que não? Coelhinho da Páscoa que traz pra mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Peraí, cara. Não tem nada a ver com isso, cara. Você entendeu o significado tudo errado. Então não são ovos coelhinhos da Páscoa? Não, cara. Os ovos, os coelhinhos assim, só botaram um simbolismo para substituir o verdadeiro significado da Páscoa. Sabe qual é? A morte de Jesus e a ressurreição dele na cruz por nós. Sério? Conte mais sobre esse Jesus. Cara, Jesus é o Filho de Deus e ele nos ama muito, muito, muito. E veio para salvar todos nós. Puxa vida. Mas como ele nos salvou? Cara, ele morreu na cruz por nossos pecados e nos salvou da perdição. Então, mas Cristo não está morto, então onde ele está? Não, cara, ele habita nos corações daqueles que o amam e o aceitam verdadeiramente. Tem que Jesus habita no seu coração? Quero sim, quero conhecer mais sobre esse Jesus. Glória a Deus, agora você entendeu o verdadeiro significado da Páscoa. Pera aí que eu vou chamar minhas amigas aqui. Andressa, Débora, vem cá. Essa aqui é de E a dança, cara? Será que ele tá querendo chegar ali? Mas eu não tenho roupa para dançar. Por isso. Eita! Graças a Deus!
igreja pode estar se colocando de pé, pode estar adorando o Senhor conosco. E eu vou pedir para que a nossa igreja possa estar ofertando e dizimando nesta noite. Lembrando que os dízimos são gasofilados marronzinho
E as ofertas são da vacilação do coração, porque são para a obra ação social da nossa igreja, tá bom? Logo após a gente vai estar vendo se nós temos visitantes. Vou passar a palavra para o pastor. Sua
sei que o tempo está corrido. Eu vou pedir para os aniversariantes da semana estar aqui à frente, para o pastor estar orando pela saúde, pela vida de cada um de nós. Eu sou uma delas. E após o pastor estar orando pela nossa vida, eu vou pedir para a Elisângela estar orando pela vida do pastor. Amém. Vamos ficar quietos. Claudinha? Graciela, Cláudia. Isso. Posso chamar minha filha? Pode. Aniversariante. Aniversariante, vamos embora. Nossa irmã para cá, pensando nessa vida, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque sobre nós, ó Deus, está a tua bênção. A bênção da vida, a bênção que o Senhor nos deu, a bênção da salvação. Tu foste, ó Deus, o Cordeiro de Deus, enviado, ó Deus, a este mundo e morreu por nós para nos dar vida e vida em abundância. E até hoje, Senhor, nós podemos olhar para trás e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui, Deus, nós estamos vendo as tuas mãos. E eu te agradeço, ó Deus, por essas vidas, ó Pai, que fizeram mais uma primavera na sua presença. Ó Deus querido, porque eu sei, Pai, que se as estrelas chegaram até aqui, Pai, foi porque o Senhor trouxe, foi porque o Senhor permitiu, foi porque o Senhor deu vida, Pai, a elas, ó Deus, elas venceram, chegaram até aqui, Senhor. Então, Pai, eu quero te pedir que esse ano seja um ano repleto das tuas bênçãos na vida das tuas filhas. Ó Deus querido, aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para realizar na vida delas, ó Pai, que o Senhor assim faça, porque certamente, Senhor, daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Abençoe tuas filhas, ó Pai, que poderosamente, Deus, elas sejam abençoadas cada vez mais para a tua honra e tua glória. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Muito obrigado, Deus. Dessa vez, usa ele, né? Poder e autoridade, Senhor. Deus ele, Senhor, para poder falar, Senhor, através dele, aqui que o Senhor trabalha, Senhor. Amém. Nós te agradecemos por essa rica oportunidade, Senhor, de estar na tua presença, pela tua palavra. Em todo o nome de Jesus, amém. Amém. Graças e paz, amados. Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses capítulo 1, verso 13 até o verso 20. Eu gostaria muito de agradecer a Deus, você que está nos assistindo, dizer com alegria muito grande. Se você quiser fazer parte da nossa igreja, nós nos reunimos domingo de manhã, domingo à noite e às quartas-feiras. Você é nosso convidado. E aos que estão aqui nessa noite, cadê os nossos visitantes? Cadê? Levante a mão assim. É muito bom recebê-los nessa noite. Vocês são muito bem-vindos. Vamos saudá-los em nome de Jesus? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Amém, graças a Deus. Queria nessa noite ministrar a palavra do Senhor nesse texto, que diz assim: todos acharam? Digam amém. Amém. Aqui, irmão. Aqui já. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que é principado, que é potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado por Jesus ter vindo, ó Deus, neste mundo.
Muito obrigado, Senhor, porque nós temos uma certeza, nós temos uma esperança de que Jesus, ó Deus, um dia estará conosco, porque Ele venceu a morte, Ele venceu a cruz e vivo está. E aí a tua palavra nos diz, Senhor, que onde o Senhor estiver, nós estaremos também com o Senhor naquele grande dia. E muito obrigado, Senhor, porque a morte não pôde vencê-lo. Muito obrigado porque a sepultura não o deteu. Muito obrigado porque a cruz só foi um caminho, Senhor, da glorificação do Teu Filho. E muito obrigado porque o Senhor veio a este mundo nos salvar. Em nome de Jesus, usa a minha vida nessa noite, Senhor, e fala poderosamente a Tua igreja. Nós oramos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, querido. A palavra do Senhor me ensina sobre a Páscoa. A Páscoa foi instituída por Deus quando Ele levanta um homem chamado Moisés e diz a Moisés: olha, é hora de tirar meu povo do Egito, é hora de tirar meu povo dessa escravidão. O Egito significava 30 anos de prisão a Israel, 430 anos em que Israel estava naquele lugar. Deus separa Moisés e diz a Moisés o seguinte: olha, é hora de tirar o meu povo dali. Quando Deus levanta, a palavra do Senhor me ensina que Faraó endurece o seu coração. Então Deus manda 10 pragas contra aquele lugar, dizendo a Faraó, mostrando o seu poder a Faraó, e dizendo para ele: olha, deixa o meu povo ir. Por ocasião da 10ª praga, a praga dos primogênitos, Deus chama o povo de Israel e diz a Israel: olha, separa para mim um cordeiro, um novilho, sem mancha, sem mácula, e pega esparge, vem espargir o sangue desse cordeiro e coloca nos umbrais da porta, porque eu virei contra essa nação, e aquele lugar onde não tiver o sangue espargido, o sangue derramado, eu virei e matarei os primogênitos. A palavra do Senhor me ensina que Israel separa o cordeiro, que Israel separa aquele momento e cumpre o que Deus manda, colocando nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. Veio o anjo do Senhor e a palavra do Senhor me mostra que naquele momento, aonde tinha o sangue do cordeiro derramado, não houve morte, houve libertação, não houve morte, houve livramento. A palavra do Senhor me ensina que Deus fala para eles: olha, comam a Páscoa, porque a Páscoa vai simbolizar que vocês estão lembrando que teve um cordeiro que foi derramado. A Páscoa vocês vão lembrar que teve um momento em que Deus olhou para vocês e disse: tem algo a fazer, tem que derramar o sangue para que não haja morte. E aí a palavra do Senhor me ensina que aquele cordeiro que foi morto era para ser repetido a cada vez que o povo pecasse, tinha que se derramar o sangue. Mas aí a palavra do Senhor me traz que Deus envia um verdadeiro cordeiro, um cordeiro real, um cordeiro perfeito, Jesus Cristo, para ser derramado numa cruz do Calvário. E aí não há mais condição, não há mais o porquê da repetição deste sacrifício, porque o sacrifício foi feito de uma vez por toda e foi por todos nós. E aí já não há morte, aí já não há mais o livramento, já há o livramento de Deus para todo mundo. E aí eu queria nessa noite destacar para você e dizer: o Cordeiro de Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 5, que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal. Foi Ele que foi entregue, foi Ele que foi colocado na cruz do Calvário, foi Ele que foi dele que foi derramado o sangue. E aí eu queria nessa noite destacar para você, porque esse Cordeiro de Deus, Ele veio para te libertar. Aleluia. Ele veio para te dar vida. Ele veio para mudar a tua história. Ele veio para mudar a história de uma humanidade. Ele veio para fazer mudança
segurança na tua vida. E aí a palavra do Senhor me ensina que no versículo 13 o apóstolo Paulo fala assim: olha, Ele nos libertou do poder das trevas. Esse Jesus é o único suficiente. Ele é o único poderoso que pode te tirar do poder das trevas. Há uma concepção muito clara que muitas pessoas acreditam que o poder das trevas não existe. Há pessoas que acreditam que isso é invenção. Há pessoas que acreditam que o diabo não tem poder. Mas há um reino das trevas, há um reino contra nós. A palavra do Senhor me ensina que o seu chefe é chamado Satanás. O seu chefe é chamado rei, rei dos demônios, príncipe dos demônios, Beelzebu. Aí a palavra do Senhor me ensina nesse versículo 13 que Ele, Jesus Cristo, nos libertou do poder das trevas. Foi lá e arrancou a sua igreja das mãos do diabo. Só Ele tem o poder. Só Ele é poderoso. Só Ele é real. Só Ele pode fazer isso. Porque a palavra do Senhor diz que é o nome dele todo joelho se dobra. Não tem um nome, não tem uma pessoa que não se dobra. Não tem uma pessoa, uma autoridade que não se dobra. Todas as autoridades se dobram diante desse Jesus. E todas as autoridades se dobram e o diabo também se dobra. Porque o poder dele é eterno. Porque ele é poderoso. Porque ele tem todo o poder nas mãos. Aí a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo vai falar para aquela igreja dizendo o seguinte: Ele nos libertou. Somos livres. Somos livres do poder das trevas. As trevas não nos alcançam. As trevas não chegam até nós. Porque esse Jesus pagou um alto preço. Porque esse Jesus pagou um preço para nos libertar. E agora a palavra do Senhor me ensina que quando ele diz assim: ninguém pode arrebatar das minhas mãos, ninguém pode chegar até você, porque o poder é meu, porque eu libertei você do poder das trevas. Aí o apóstolo Paulo diz assim: Ele te libertou do poder das trevas. E aí ele nos transporta. Nos transportou para o reino do seu Filho amado. Mudança de lugar. Mudança de estado. Antes estávamos num lugar onde o demônio, onde o diabo reinava. Antes estávamos num lugar onde era trevas. A palavra do Senhor diz que Ele nos liberta, mas não só isso, Ele nos tira, Ele nos coloca num lugar, Ele nos coloca agora no reino do seu Filho amado. Ele nos coloca num lugar onde nós temos segurança, aonde nós temos um Deus, aonde nós temos um Deus a clamar, aonde nós temos um Deus que peleja por nós, aonde nós estamos seguros. E ele diz assim: olha, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele quer dizer nesse texto que quando Jesus nos liberta, o reino do seu Filho vem até nós. E aí ele reina. E aí não mais as trevas, agora é a luz. Não mais as trevas, mas agora é o sangue do Cordeiro. Não mais as trevas, agora quem reina em nós é esse Cristo. Porque ele está dizendo assim: nós agora estamos no reino do seu Filho amado. E quando estamos no reino do seu Filho amado, irmãos, nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, sendo governado pelo Senhor dos exércitos, sendo governado pelo Senhor dos senhores, sendo governado por seu Filho. E aí ele diz assim: ele nos tirou de lá, do lamaçal do pecado, e disse assim: agora Cristo reina em você. Glória a Deus. A palavra do Senhor me ensina que o apóstolo Paulo diz a esse povo de Colossenses, dizendo o seguinte: nele nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Não há outra pessoa, não há nem ninguém, não há ninguém, não há João, não há Mateus, não há Pedro, não há Maria. Não existe Maria, não existe João, não existe Pedro que possa remir, que possa perdoar os pecados. A palavra me ensina
que Ele nos tira, nos liberta do poder das trevas, Ele nos coloca no reino do Seu Filho amado e Ele perdoa os nossos pecados. O que Ele faz conosco? Ele olha para nós e vê que o nosso pecado nos afasta de Deus. Mas a palavra do Senhor me ensina que em Cristo, nele, nós temos a redenção, a remissão, ou seja, o pagamento das nossas culpas, o pagamento das nossas dívidas, o pagamento daquilo que nós merecíamos. Porque quando olhamos para a cruz de Cristo, na verdade eram nós que deveríamos estar lá. Na verdade, toda vez que pecamos contra Deus, somos nós que deveríamos ser considerados como malditos. Na verdade, quando nós pecamos contra Deus, quando nós andamos longe de Deus, somos nós que deveríamos pagar os nossos pecados. A palavra do Senhor não me diz que Deus colocou em Cristo todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e nele nós temos toda a nossa culpa, toda a nossa dívida arrancada. O nosso pecado é perdoado, porque a palavra do Senhor diz que esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É nele. Você pode procurar perdão dos seus pecados em você. Você pode procurar perdão dos seus pecados na filosofia. Mas só Ele. Porque Ele pagou um preço. Aleluia. Que foi preço de sangue. Porque foi preço real. Aleluia. Foi preço que Ele falou: Senhor, estou aqui não para fazer a minha vontade, estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que ninguém se perca. A vontade daquele que me enviou é que eu suba a cruz. A vontade daquele que me enviou é que seja derramado meu sangue. A vontade daquele que me enviou é que na minha cruz eles encontrem perdão para os seus pecados. E não tem outro. Por isso João vai dizer o seguinte: se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a iniquidade. Ele pode nos apagar todo o nosso pecado e nos transformar e nos fazer cada vez mais santos por causa dele. Só Ele, não tem outro. Você não encontra perdão de pecados em nenhum dos apóstolos. Você encontra perdão de pecados em Cristo. Então, pastor, a quem eu tenho que confessar meus pecados? A Ele. A quem eu tenho que falar? A Ele. A quem eu tenho que chegar e apresentar as minhas culpas? A Ele. Aí a palavra do Senhor me ensina que esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra do Senhor coloca bem claro: olha, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele foi o Cristo, foi o Deus em forma humana. Jesus, Ele não é, Ele é 100% Deus. Ele é aquele Deus encarnado, Deus tomando forma humana. Aí a palavra do Senhor diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse Jesus que nos liberta do poder do pecado, esse Jesus que nos liberta do poder das trevas, que perdoa os nossos pecados, Ele é aquele que estava antes de todas as coisas. Ele é o Deus Criador. Ele é o Deus sempre eterno. É o Deus existente. É o Deus que estava na criação. É o Deus que criou, porque a palavra do Senhor coloca aqui no versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, que é principado, que é potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Esse Jesus, Ele é Deus. Esse Jesus, Ele é o Criador. Esse Jesus é aquele que morreu, que
se despiu da sua glória e foi se entregar no meu lugar e no teu lugar. Mas que ninguém te engane, porque esse Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é aquele que foi entregue, mas nunca deixou de ser Deus. É por isso que nós, quando nos reunimos na igreja, por isso que nós, quando nos reunimos em culto, aos domingos, às quartas, domingo de manhã, nós nos reunimos por causa dele. Nós nos reunimos em nome dele. A palavra do Senhor me ensina que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis. Você foi criado por ele. Você é a criação dele. Você é a pessoa que ele criou com muito carinho. Agora ele diz aí no versículo 18: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse Jesus que nos libertou do império das trevas, esse Jesus que nos deu vida, esse Jesus que é o principal, esse Jesus que é o Criador, esse Jesus que é aquele que estava na criação, esse Jesus que nos fez. A palavra do Senhor diz que ele veio fazer uma coisa em especial. Ele veio reconciliar todas as coisas com Deus. Ele veio reconciliar o mundo com Deus. Ele veio reconciliar a mim e a você com Deus. E aí eu queria nessa noite mostrar para você, nesse versículo final, dizer o seguinte: qual era a nossa condição sem Cristo? A nossa condição sem Cristo era uma condição de afastamento de Deus, porque a palavra me ensina que o que me afasta desse Deus são os meus pecados. Deus, ele é santo, ele não compactua com o pecado, ele não compactua com a vida em pecado. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus pagou um preço, remiu os meus pecados, perdoou os meus pecados e me fez santificado, me fez justificado, para que, havendo feito isso pelo sangue da sua cruz, ele reconciliasse todas as coisas com Deus, principalmente o homem. Por isso que o homem hoje, através de Cristo, não está em guerra com Deus. O homem hoje, através de Cristo, ele tem paz com Deus. O homem, através de Cristo, hoje ele pode encontrar a verdadeira paz. Ele pode se relacionar com Deus. E ele pode chegar até esse Deus por causa de Cristo. É por isso que a palavra me ensina, porque Deus achou por bem que nele existe toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. O que eu queria nessa noite trazer para você é: o Cordeiro Pascal foi revelado ao mundo para que o mundo tivesse paz. O Cordeiro Pascal foi revelado ao mundo para que o mundo tivesse salvação. O Cordeiro Pascal, que foi Jesus, foi revelado ao mundo para que o mundo não vivesse em trevas. O Cordeiro Pascal foi revelado ao mundo para que o mundo tivesse perdão dos pecados. O Cordeiro Pascal, que é Jesus, foi revelado ao mundo para que a gente tivesse paz com Deus. E talvez você esteja até hoje em guerra com esse Deus. Talvez você esteja até hoje andando longe desse Deus. Jesus veio te reconciliar com esse Deus. Amém, Jesus. Jesus veio para que você tivesse paz. E uma paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. É por isso que o texto me ensina que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, significa que quando Jesus olhou para nós, ele nos amou primeiro. E quando ele nos ama, a palavra do Senhor me ensina que ele foi lá, pagou um alto preço. Aí o próprio livro de Colossenses vai dizer que ele pegou toda a dívida que tinha contra nós, toda a cédula que explicava, que dizia: olha, você é pecador, você está em pecado, você está em guerra com Deus, você está longe dos caminhos de Deus. A palavra do Senhor diz que esse Cristo, que esse Cordeiro Pascal, foi lá naquela cruz e cravou-a na cruz, dizendo assim: olha, está pago, está tudo anulado,
isso que ele pode falar isso quando ele chega lá naquela cruz, por amor a mim. Ele anula toda a dívida que tinha contra mim. E hoje você pode escolher ter paz com Deus. Hoje você pode escolher andar num mundo de luz. Hoje você pode escolher quem pode governar a tua vida. Hoje você pode escolher quem está governando. Hoje você pode escolher o que você quer ser. Hoje você pode escolher ter uma vida de paz, e paz que excede todo entendimento, de ter uma paz com Deus. Hoje você pode escolher ter uma vida de salvação. Hoje você pode escolher ter uma vida e caminhar com Cristo, porque o final dela é um direito ao céu. O final dela é você viver eternamente com Cristo. Hoje você, por causa desse Cristo, por causa desse Cordeiro Pascal, que foi lá e se entregou na cruz, hoje você pode decidir o caminho que você quer ter. E talvez você esteja aqui nessa noite, pastor, eu já andei por tantos caminhos, eu já tomei tanta decisão na vida, pastor, eu já fiz tantas coisas, mas eu quero dizer para você, olha, talvez você andou no caminho errado, talvez você escolheu o caminho errado, porque teu caminho tinha Cristo. Agora, quando o teu caminho tem Cristo, você encontra a salvação. Quando o teu caminho, quando você escolhe andar com Cristo, você encontra perdão dos seus pecados. Quando você escolhe andar com Cristo, a palavra do Senhor diz que Ele te reconcilia com esse Deus. É por isso que quando Ele vai para a cruz é assim. E é assim. Primeiro Ele te reconcilia com Deus. Depois Ele te reconcilia com os homens. A cruz de Cristo, ela tem um grande significado. Ela foi o caminho que Deus mostrou para lhe dar paz. E aí você pode escolher nessa noite o caminho que você quer trilhar. Um caminho de paz, um caminho de perdão dos pecados, um caminho de luz e não de trevas. Você pode escolher andar com aquele que é acima de todas as coisas. Você pode escolher andar com Cristo, porque Ele é o Deus eterno. Você pode escolher andar com Cristo, porque sem Ele nada que foi feito se fez. E sem Ele não há nenhum perdão de pecado. Você pode andar com Cristo. Você pode escolher andar com Cristo nessa noite e dizer: Senhor, eu quero viver essa paz. O que é isso que esses crentes vivem? Eu não consigo entender por que os crentes se reúnem domingo para domingo, quarta-feira, domingo de manhã, os crentes estão lá adorando a Deus. Eu quero te dizer nessa noite, é porque nós encontramos o melhor, o único caminho, o caminho que nos leva a uma salvação, o caminho que nos traz a paz em meio aos problemas, em meio às dificuldades, e mostra para nós que o final dele é a salvação eterna. Você pode escolher isso. Ou você pode sair do mesmo jeito. Você pode escolher que o Cordeiro Pascal veio fazer, ele veio te dar vida de abundância. Ou você pode escolher andar do mesmo jeito. Eu quero te dizer nessa noite, olha, talvez você tenha andado por tantos caminhos, ainda não encontrou o verdadeiro Cristo, porque você não se entregou. Mas a palavra do Senhor diz que Ele reconciliou consigo, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Talvez você possa sair daqui nessa noite diferente como você, tomando uma decisão, escolhendo o Senhor dos Senhores, escolhendo esse Cordeiro. O verdadeiro significado da Páscoa só acontece para nós quando Cristo ressuscita. E a palavra do Senhor diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Você pode olhar para outras religiões e dizer assim: cadê o líder dessa religião? Você pode olhar para as outras religiões e dizer assim: olha, onde é que está Maomé? Continua lá. O seu túmulo está lá, com seus ossos mortais. Você pode olhar para as outras religiões e dizer assim: Allan Kardec, onde é que está Allan Kardec? Allan Kardec está lá.
Mas você olha para esse Cristo e você diz assim: olha, aonde está o corpo de Cristo? Não está mais aqui, ressuscitou no terceiro dia. E isso nos dá validade para dizer para você que é real. Ele ressuscitou no terceiro dia, e tudo aquilo que ele falou ele vai cumprir e vai fazer na tua igreja, porque ele foi moído na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Glorificado seja Deus. Eu queria orar com você, eu queria te pedir para ficar em pé. Vamos orar nesse momento, enquanto o Ministério de Louvor se prepara para a gente cantar aquele segundo louvor. Eu queria nessa noite orar por você. Orar por você que ainda não tomou uma decisão. E talvez esteja aqui nessa noite pensando: pastor, já caminhei tantos caminhos, já fui em tantos lugares, tantas coisas, o Ministério de Louvor se prepara. Mas eu quero orar. Eu queria que a gente adorasse ao Senhor. Eu queria que você olhasse para dentro de você, pensasse: o que eu posso fazer por mim? Qual é o caminho que eu preciso tomar? Talvez você chegou aqui nessa noite querendo mudar a tua história. Você só muda a tua história quando você escolhe Jesus. Você só muda a tua história quando você se entrega para Ele. Porque Ele diz: olha, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu faço novas todas as coisas. Eu te dou um novo viver. Eu não vou te dar carro, eu não vou te dar casa, eu não vou te dar herança humana. Não. O Evangelho não me traz um Jesus, um Cordeiro Pascal, que me promete ficar rico. Não. O que Ele me diz é: filho, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Ele me diz é: aonde tu for eu irei. Se você tiver que passar pelo fogo, eu vou estar contigo. O que Ele me diz? Ainda que as coisas estejam difíceis, nada nem ninguém pode me separar do amor de Deus. E aí você pode escolher, porque esse é o Cordeiro Pascal. Esse é o Senhor Jesus, que se entregou por mim, se entregou por você. Fecha teus olhos na oração. Muito obrigado. Muito obrigado por Cristo Jesus ter sido entregue na cruz do Calvário em nosso favor. Muito obrigado porque eu não merecia, Senhor. Eu não merecia, ó Deus, o perdão dos meus pecados. Mas, Senhor, quando o Senhor, ó Deus, me amou primeiro, o Senhor se entregou. A tua palavra diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, muito obrigado porque eu não merecia, mas o Senhor, Deus, nos deu vida eterna. O Senhor nos deu a paz. O Senhor nos deu uma novidade de vida. E por isso que nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Senhor, se há alguém aqui nessa noite que ainda não escolheu caminhar contigo, Pai, que ela tome essa decisão, que ela se entregue ao Senhor Jesus, que ela corra o risco, Senhor, de ser feliz de vez, que ela deixe para trás o seu passado, mas que ela se entregue por completo ao Senhor e diga: Senhor, eu quero viver contigo uma novidade de vida. Eu sei, Senhor, que o Senhor não promete vida financeira boa. Eu sei que o Senhor não promete, ó Deus, riquezas, mas a maior riqueza o Senhor já nos deu: o perdão dos nossos pecados. Cristo mora em nós e vivemos em paz com Deus. Fala conosco, Senhor, fala com essa vida nessa noite. Toca no fundo, Pai. Nós queremos te adorar nessa noite, queremos que o Senhor toque através da palavra, através do louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor no Ministério do Louvor. Pai,
você tomar uma decisão como essa jovem. Há tempo de você decidir caminhar com Cristo. Há mais alguém nessa noite? Há mais alguém que queira fazer um voto com Deus, dizer: Senhor, eu quero viver agora uma novidade de vida com o Senhor? Há mais alguém que queira achar o caminho do Senhor, se entregar verdadeiramente ao Senhor? Há mais alguém? Vem aqui à frente, continue bem baixinho. Você pode estar adorando o Senhor. Soberano. Adora o Senhor. Você pode vir. Você pode tomar essa decisão. Há mais alguém? Senhor, eu quero te agradecer porque é o Senhor que faz toda a obra. É teu Espírito Santo, Pai. Eu sei, Senhor, que a partir de então, Deus, ela vai ter uma nova história. Ela vai ter, ó Deus, uma novidade de vida com o Senhor. Eu peço que o Senhor fortaleça os pés, ó Deus, da Bruna. Que o Senhor fortaleça os pés do Guilhermando. Que o Senhor fortaleça os pés da irmã Graciete, ó Deus, e toda essa família. E que poderosamente, Senhor, o Senhor continue salvando cada um dos nossos, cada família que representada seja alcançada. Que Deus escreva agora nesse momento, ó Deus, no teu livro da vida, o nome da Bruna, ó Deus, porque o Senhor amou primeiro, que o Senhor se entregou, ó Deus, por ela, e eu sei que o seu sacrifício não foi em vão. Abençoe a vida da tua filha, abençoe toda a sua parentela, Senhor, e abençoe toda a sua casa. E muito obrigado. Escreve o nome dela no teu livro, Senhor, porque eu sei que nós estamos debaixo das tuas mãos. E o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor nos prometeu que um dia, Senhor, estaremos com o Senhor vivendo eternamente. E assim, ó Deus, aconteceu na vida da Bruna nessa noite. Que o teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Deus abençoe. Hoje de manhã nós estivemos recebendo o nosso irmão Guilhermando como membro da nossa igreja. E hoje é bênção. Que Deus continue falando poderosamente. Ele seja exaltado, irmãos. É Ele que faz. Que Deus te abençoe poderosamente. Pode sentar, igreja. Agradeço muito a Deus por esse momento. Nós precisamos continuar a fazer a vontade do Senhor. Glorificado seja Deus. Vou chamar a diaconisa Elisângela para estar dando os anúncios dessa noite. E logo após estaremos orando, encerrando este culto, se Deus assim permitir a gente encerrar este culto. Amém. Boa noite. Segunda-feira nós temos um curso de música e um crescimento para todos, jovens e adolescentes. Terça-feira a gente tem o estudo da MCM, tá? Às 19h30, né, irmã Ruth? Às 19h30, estudo para a MCM. Quarta-feira nós temos nosso momento de oração e ministração da Palavra de Deus. Na quinta-feira tem o curso de música da outra turma e tem o estudo das MRs. Sexta-feira tem Ministério de Louvor, ensaio. No sábado,
9h30 nós vamos ter o nosso culto de adoração. No dia 21 de maio tem o culto do baú. Ok? Ok? E hoje nós temos cantina, tá? Lasanha, torta de frango e torta de banana. Ok? E joelho. Vem tudo, hein? Vem tudo. E tá barato. Tá barato. Eu acho que eu vou aumentar esse valor aí. Porque tá barato. Chamando a Colisa do Céu, vai estar dando a palavra sobre o nosso passeio. E eu vou também. Não posso esquecer não. Isso, ela vai falar e eu também vou falar um pouquinho sobre o passeio. Não tem como ser saudável, né, Ratinha? Né, irmã? Falou, sábado, dia 23, nós vamos sair daqui às 6h30. Uhul! Olha, não é só a gente que vai de ônibus, não, a gente que vai de carro também, por favor, né, pastor? Todo mundo junto, acompanhando a gente, tá? Não é só o ônibus que vai estar sendo aqui 6h30, não. Tá, irmão, Rogério? Uhul! Tá, irmão, Luciano? Uhul! Tá, irmão, o Maurício tá aqui. Tá, irmão, Guilherme? É de que nós precisamos comprar as coisas que estão faltando. Então, os irmãos que ainda faltam chegar junto, me procurem. E aqueles que não puderem, me falem, tá bom? Tanto privado de ônibus, privado de carro, tá? Precisamos estar chegando para que nós possamos comprar fazer as compras, tá bom, irmão? Essa é a nossa recomendação. E a recomendação do pastor vai ser outra, tá bom? Irmãos, ninguém deixa de ir ao passeio, tá bom? Ah, pastor, eu não estou podendo pagar. O que a gente vai fazer? A gente já conversou ali, procura a gente que a gente vai dar um jeito. A igreja está investindo no ônibus, por exemplo, né? Então, o seu pagamento que você está fazendo é para o custeio do sítio e para os alimentos. Essas irmãs já se frutificaram comida, né? E a gente vai levar de manhã um bolo, um pão, para a gente tomar um café lá. Então vamos caprichar para ser um café excelente. Nós só vamos orar quando chegar lá, agradecendo cada viagem. Vamos tomar café e se divertir, tá bom? E na volta a gente ora, agradecendo ao Senhor pela volta e ponto. A gente vai jogar bola, né? Se divertir. Eu tô prometendo futebol. Vou levar a bola das minhas filhas. A gente vai jogar um futebol. Só tem uma coisa, irmãos. Eu falei que não ia falar hoje. Mas ficou uma dúvida. Olha só. As irmãs, por favor, que vão ao passeio, está liberada a parte de cima. Não está liberada a parte de baixo, biquíni, tá ok? Contudo, protegendo bem. Por favor, eu estou pedindo, pastor é chato. Pastor é chato. Já falou, porque eu tenho certeza que vai chegar alguém lá. Não tenho certeza não. Tenho certeza que não vai chegar ninguém lá assim. Porque sempre chegar, o que o pastor vai fazer? Irmã, vai lá e bota uma blusa. Porque eu não quero nenhum problema, irmão. Eu estou indo para lá para me divertir. Você também. Então está liberada a parte de cima, né? Mas ó, bota o GG lá, cobrindo tudo, entendeu? Para não ter problema. Na parte de baixo não está liberada. A parte de baixo é short, que não seja transparente. Homem está liberado ficar sem camisa, porém embaixo também não está liberada a sunga de praia. Está só short, que não seja transparente. Então você... Não,
short. Não é sunga de praia, é short. Mas você sabe, você está entendendo o que o teu pastor está falando. Se você vai levar alguém da sua família, pode levar? Pode. Mas ó, pelo que eu saiba, estava faltando só 5 pessoas para completar o ônibus. E aí qual é o outro caminho? A gente de carro. Aos irmãos que vão de carro, por favor, me ajude, né? Eu já avisa logo no CE para a gente ter os 45 no ônibus, são 45 no ônibus, 50 no ônibus, né? E os outros irem de carro. A quantidade lá dá para mais ou menos 80 pessoas, então dá para a gente se divertir, dá para a gente curtir. E a gente vai curtir esse sítio aí, vai ficar muito bacana, tá bom? É o primeiro que a gente vai fazer na minha gestão aqui, mas eu espero que todos os anos a gente faça um passeio, pelo menos para a gente se divertir, tá bom? Mais algum anúncio? Sim. Na primeira semana de maio, nós estaremos começando aqui na igreja, de 8 às 9, consagração, oração e jejum aqui, 8 às 9 da manhã de sábado. Então, se você quiser orar, a gente vai estar aqui orando, você é nosso convidado, tá bom? Não deixe de estar aqui orando, nós precisamos orar mais, estar mais em consagração, e eu tenho certeza que assim a igreja vai vencer cada vez mais. Amém. Tá bom? Vamos ficar em pé. Não deixe de orar pelo diácono Wilson, pela diaconisa Eliane. Diácono Wilson estava aí com a voz já muito resfriado, passando mal, a diaconisa Eliane também. A gente precisa orar por eles, né? Falou para mim que talvez até iria ao UPA hoje, né? Não sei se foi. Até a hora que eu liguei para ele, não tinha ido não. Mas continue orando por ele. Continue orando pelo pastor Marcos Lopes e pela irmã Maria de Lourdes também, né? Que vai estar aí para fazer o tratamento. Eu tenho certeza que Deus já vai dar um livramento para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Fecha os olhos, mais alguma noite não, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigada, Deus. Muito obrigado por essa noite. Que o teu nome seja exaltado. Aleluia. E que tudo que aconteceu aqui, Senhor, tenha sido escrito nos céus. O teu livro, Pai. Muito obrigado pela vida da Bruna. Muito obrigado, Deus, pela vida da minha irmã, Deus, pela vida da irmã Graciele. Que o Senhor abençoe poderosamente essa família, Senhor. Que o Senhor abençoe o esposo da Bruna também. Muito obrigado. Muito obrigado por cada visitante. Que cada vez mais, ó Deus, as pessoas, ó Deus, entendam, Deus, da tua palavra. E que venhamos, ó Deus, encontrar sempre o teu caminho, porque é o único caminho, é o Senhor Jesus Cristo. Agora, Senhor, despede o teu povo debaixo das tuas mãos. Abençoe o diácono Wilson, diaconisa Eliane, Deus, nessa enfermidade. Coloca as tuas mãos, Senhor. Toma, Deus, a irmã Maria de Lourdes também, Senhor. Cura, ó Deus, tira tudo aquilo que não provém do Senhor. E, ó Deus querido, dê vitória à tua filha. Toma o pastor Marcos Lopes em tuas mãos. Ó Deus querido, eu sei, ó Deus, que o Senhor pode. Ó Deus, eu creio, ó Deus, no teu milagre. Tu podes, Senhor. Ó Deus, o médico ó Deus, já deu seu diagnóstico humano, mas a última palavra vem do Senhor. Abençoe, ó Deus, o Rafael, a Liliane, ó Deus, toda aquela família, toda a igreja do Formoso. E dê vitória, Deus, teus filhos, Pai. Toma o pastor Marcos Lopes em tuas mãos. Senhor, leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. Nos deu uma semana abençoada, de muito trabalho, Senhor, mas acima de tudo, de muita adoração, de muito louvor, de muita leitura da tua palavra, de muita oração. Consagra essa semana da tua igreja em tuas mãos e peço que seja uma semana repleta das tuas bênçãos, pelo poder que há no teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Vão em paz, não deixem de passar na cantina, em nome de Jesus.